Olá pessoal, tudo bem? Retornamos aqui na continuidade aí da meditação do livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé, ok? Estamos aqui, estamos meditando em mais uma tese no bloco Relacionamento. Já meditamos aí na tese 47, 48, 49 e agora iremos meditar na tese número 50. Então, eu já peço aí que você deixe seu like aí pra gente, curta, compartilhe, acione o sininho das notificações e deixa aí o seu comentário, ok? Deixa aí. Então, nós vamos meditar hoje na nossa tese número 50. Pegue aí a sua Bíblia, seja onde ela estiver, né? Seja a Bíblia de papel, no computador, no notebook, no iPad, no iPhone, no smartphone, né? Seja onde tiver uma Bíblia, pegue para você meditar aqui nas passagens que nós vamos falar aqui, ok? Sempre tenha aí em mãos a sua Bíblia. Muito bem? E antes de meditarmos aqui, começarmos a meditar na nossa tese 50, né, número 50, são 95 teses sobre justificação pela fé, né? Então, antes de meditarmos aqui na tese 50, nós vamos orar, vamos pedir aqui a orientação de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos agora, neste momento, a Tua orientação para que nós possamos meditar neste tema, a justificação pela fé, né? 95 teses sobre justificação pela fé e hoje nós temos aqui a tese número 50. Que o Senhor esteja aqui conosco, os Teus santos anjos também, e que o Espírito Santo esteja em nossa mente, em nosso coração, nos dando o discernimento necessário. Perdoa os nossos pecados, te rogamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a nossa tese número 50. Chegamos à nossa tese número 50. Já passamos da metade aí, né? Das nossas teses aí, das nossas 95 teses sobre justificação pela fé, chegamos na tese 50, que bom, glória a Deus por isso, né? Estamos nessa marcha aí já há um bom tempo, ficamos alguns meses sem postar, algum tempo, né? Devido a alguns problemas que eu tive, problemas de saúde, mas estamos aí marchando com a graça de Deus, com a proteção de Deus, dos teus santos anjos, e a orientação do Espírito Santo. Então a tese número 50 do bloco Relacionamento, que eu já falei anteriormente, vai da tese 47 até a tese 54. A tese número 50, ela tem como texto-chave aí para nós meditarmos hoje o Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Pega aí a sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Então, João 5, 39. Acharam aí João 5, 39? João 5, 39. Que diz o quê? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, né? Então aqui Jesus, ele não está dizendo assim, ele não está falando da forma imperativa, né? Ele está dizendo, examine as Escrituras. Não, ele está dizendo assim,
Ele estava falando ali para aquelas pessoas: vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nas escrituras. Quais escrituras? O que existia naquela época. Porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas, aquilo que Jesus, que existia naquela época ali, e são elas mesmas que testificam de mim. Então o que existia de escrito até a época de Jesus, antes dele falecer, não existia o Novo Testamento ainda, né? E ele dizia sobre aquilo que existia de escrituras, e que aquelas escrituras que eram do Antigo Testamento, eles liam, eles estudavam aquelas escrituras, porque eles julgavam que tinha ali a vida eterna. E ele disse, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus estava dizendo que elas mesmas, aquelas escrituras que existiam ali, davam testemunho dele, da vida dele. Então, João 6,39, né? João 5,39 é um texto muito importante, né? Ele baseia-se aqui a tese 50, ele é base da tese 50, e o título da tese 50 é o seguinte, prestem atenção: só porque você lê a Bíblia e ora, não significa que terá um relacionamento com Deus. Mas se não o fizer, não terá. Repetindo aqui o título: só porque você lê a Bíblia e ora, não significa que terá um relacionamento com Deus. Mas se não o fizer, não terá. Amém? Então, o autor ele começa dizendo que toda vez que surge um debate sobre a vida devocional do cristão e a importância de passar tempo, dia após dia, com Deus em sua palavra e em oração, alguém pergunta: não é possível que a vida devocional se transforme em apenas outro sistema de salvação pelas obras? A pessoa normalmente entra nessa dúvida. Quando perguntam se a vida devocional não poderia tornar-se outro sistema de obras, o que querem dizer com isso? Estão falando sobre ganhar ou merecer a salvação por dedicarem tempo demais à oração e o estudo da Bíblia? Poderia ser um erro capital terminar buscando algum tipo de justiça por meio da vida devocional, em vez de justiça pela fé em Jesus. Talvez devêssemos dizer aqui novamente que a justificação pela fé em Jesus Cristo somente, né? Nós poderíamos dizer aqui, né, devêssemos dizer aqui novamente, como eu falei, que a justificação ela vem pela fé em Jesus Cristo somente. Ponto final. Nada que possamos fazer pode ganhar ou merecer a nossa salvação. Mas precisamos aceitar a salvação a fim de beneficiar-nos dela, ou o mundo inteiro, inclusive o inimigo de Deus e seus anjos seriam finalmente salvos. Então, repetindo aqui, mas precisamos aceitar a salvação a fim de beneficiarmos dela, ou o mundo inteiro, inclusive o inimigo de Deus e seus anjos seriam finalmente salvos. Agora, o sacrifício de Jesus foi suficiente. Foi suficiente para a salvação do mundo inteiro. Mas lembre-se, nem todos o aceitarão. Nem nossa salvação é aceita de uma vez por todas. Tem que ser aceita diariamente. O propósito de ir a Cristo numa base diária é aceitar novamente a sua graça
é aceitar novamente o seu poder, é aceitar novamente a salvação. Ela inclui muito mais do que isso, como nós vamos observar na última tese, que é a tese 95. Mas inclui uma contínua aceitação de salvação. Portanto, não é uma questão de mérito, é uma questão de método. No entanto, a pergunta não é possível que a vida devocional seja somente outro sistema de obras. Tem outra dimensão. A pergunta não é somente essa. Não é possível que a vida devocional seja somente outro sistema de obras? Existe uma outra dimensão. E isso tem que ver quanto a se é fácil, espontânea e automática ou se há obra envolvida. A vida devocional não é uma questão de obras, mas é obras. Essa distinção ela é importante. Muitas coisas na vida cristã são dons. E você não trabalha por uma dádiva. Fé e dádiva, Fé é dádiva. Arrependimento é dádiva. Vitória é dádiva. E salvação é dádiva. Mas há uma coisa que não é dádiva. E Deus nunca prometeu buscar a si próprio por nós mesmos. Ele nunca prometeu aceitar a si próprio por nós. Ele nunca prometeu familiarizar-se com Ele próprio por nós. Nem tudo na vida cristã é espontâneo. Às vezes, pode ser uma alegria buscar a Jesus para ter comunhão e companheirismo pessoal. Outras vezes, isso pode exigir toda partícula de força, de vontade e disciplina própria, de fibra e determinação que nós possuímos. Paulo chama essa situação, chama isso de combate da fé. Olha só o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Olha só o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. 1 Timóteo, Primeira Epístola de Timóteo 6, 12. Diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. É o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Timóteo 6,12. Não cremos numa religião passiva. O homem tem uma parte a cumprir ao cooperar com Deus para a sua recuperação, em operar a sua própria salvação. Você quer se recuperar, Você quer voltar para os braços de Deus, você quer voltar para os caminhos de Deus, você quer ser salvo, você tem que cumprir a sua parte, você tem que cooperar com Deus. Deus não vai fazer as coisas sozinhas, você tem que fazer a sua parte, para a sua recuperação, em operar a sua própria salvação. Que tragédia é que tantos cristãos têm compreendido mal esta verdade. Nós temos despendido tempo interminável e enorme energia e força de vontade tentando forçar-nos a fazer o que nós não podemos realizar e que Deus prometeu fazer por nós. E não temos feito aquilo que Ele nos convidou a fazer, que é o quê? Buscá-lo. Nós temos esperado estar na disposição mental, esperado que a experiência devocional nos venha espontaneamente.
Não vai ser isso. Não vai haver experiência devocional espontaneamente. Não vai chegar tudo nas suas mãos. Você tem que buscar também essa experiência. Se você já tentou passar tempo regular com Deus, você sabe que isso pode se tornar, que isso pode ser uma tarefa difícil. Você já se achou olhando ao relógio para ver quanto tempo ainda tem? Quando você está ali fazendo a devoção, quando você está no culto na igreja, e você olha para o relógio para ver quanto tempo ainda tem, porque você está com pressa. Você já folheou as páginas seguintes daquele capítulo que você está lendo para ver quantas páginas ainda tem? Você já achou difícil orar? E o que você faz quando isso acontece? Bem, uma coisa é certa: desistir não ajuda. Não ajuda. Desistir não ajuda. Como disse alguém, quando for duro orar, ore duramente. No livro da autora americana Ellen White, O Maior Discurso de Cristo, na página 115, ela diz o seguinte: quando sentimos que pecamos e não nos é possível orar, é o momento de orar. Repetindo aqui, quando sentimos que pecamos e não nos é possível orar, é o momento de orar. Assim, nos momentos em que você achar que a vida devocional é uma subida íngreme, difícil, a coisa que não deve fazer é desistir. Tem um texto aí que eu gostaria que você lesse, Mateus 24, versículos 10 ao versículo 13, falando dessa subida íngreme. Mateus 24, 10 a 13, que diz assim, Mateus 24, 10 a 13, Quando você achar que a vida devocional é uma subida íngreme, a coisa que você não deve fazer é desistir. Então, Mateus 24, 10 a 13, diz assim: nesse tempo, nos últimos dias, Jesus fala, muitos hão de escandalizar-se, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então aquele que perseverar até o fim será salvo. Ler a Bíblia e orar não é garantia de vida e saúde espirituais. É possível você fazer ambas as coisas e ainda manter o coração longe de Deus. Os fariseus fizeram isso. E o mesmo pode ocorrer-lhe. Mas uma coisa é certa, você não pode manter a vida espiritual se não buscar a Jesus mediante a sua palavra e por meio da oração. Somente porque você come e respira não garante uma vida saudável, vida física. Mas não seria saudável se você não o fizesse. Entenderam? Existem problemas em prosseguir na vida devocional? Certamente que existem. Há problemas em prosseguir também na vida física. O ar é poluído, existem germes nos alimentos, mas nenhum problema é tão grave que torne o comer ou respirar opcionais. Então a vida espiritual pode prosseguir somente
ao persistirmos em buscar a Deus e a Jesus. Amém? Então que nós possamos refletir no que foi dito aqui na tese número 50. Só porque você lê a Bíblia e ora, não significa que terá um relacionamento com Deus. Mas se não o fizer, não terá. Amém? Então, eu gosto sempre de lembrar aqui, né? Não deixar esquecer, que através da palavra de Deus, você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar para nós terminarmos aqui a nossa meditação desta noite. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque tivemos aqui a oportunidade de meditarmos aqui na Tua palavra neste tema tão importante que é a justificação pela fé. Sê conosco, Senhor, durante a nossa caminhada, guarda-nos com os Teus anjos e orienta-nos com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por tudo, obrigado por você ter assistido o nosso vídeo. Vamos continuar aí na caminhada. Próximo vídeo é a tese 51, ok? Curta, compartilhe, acione o sininho das notificações, né? Deixe aí seus comentários e assista ao próximo vídeo, os anteriores também, os que estão aí na playlist e tudo, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima. E que o Senhor nosso Deus te abençoe.